Esta semana nós estudamos os textos de Levítico 21 a 24. Trata-se de uma porção chamada Emor, que significa fala, pois ela começa com o seguinte texto: Vayomer Adonai el Moshe Emor el HaKohanim Benem Aharou Ve'amarta elechem lenefesh lo itamar be'amav. Disse o Eterno a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Levítico 21, 1. A porção dessa semana fala sobre algumas leis para os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam evitar ter contato com os mortos. Eles não podiam casar com qualquer tipo de pessoa e eles não podiam possuir defeito físico quando fossem ministrar no templo. Assim como os animais, que também tinham que ser perfeitos para serem ofertados no altar. Da mesma forma que uma criança ela é circuncidada no 8º dia, assim também um animal ele não podia ser sacrificado antes do 8º dia. E no capítulo 23, a porção dessa semana lista as festas do Senhor. A respeito da impureza em relação à morte, nós podemos entender o seguinte: as regras de pureza para os sacerdotes, como a gente pode perceber, eram muito severas. Isso porque eles não podiam contaminar o templo, ou seja, a casa de Deus, com a morte ou algo que simbolizava a morte. A casa de Deus era uma espécie de jardim do Éden, um local onde reinava a vida e não a morte. E a presença de Deus era presenciada naquele local. A respeito do jardim do Éden, nós sabemos que a morte foi a sentença que o homem recebeu por ter pecado e por isso ele foi banido de lá. E é por isso que a casa do Senhor não poderia ter nenhum traço da morte, porque ela representa o pecado. Mas em breve o nosso Redentor voltará e removerá toda impureza e toda morte no meio do seu povo. Como está escrito em Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O capítulo 23, como eu disse no começo, ele é dedicado para falar sobre as festas do Senhor. E o interessante é que a primeira festa que é citada é o Shabat, ou o sábado. Portanto, nós podemos entender que o Shabat não deve ser compreendido como um peso ou um jugo, como muitos pensam. Não, ele deve ser entendido como uma festa. Uma vez por semana devemos celebrar e lembrar que o mundo todo foi criado por Deus, que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. E isso deve trazer em nós um senso de responsabilidade, pois nós devemos refletir o caráter e a luz do nosso Criador através das nossas ações. Assim como nos ensina um salmo escrito especificamente para o dia do Shabat. Salmo 92, canção para o Shabat. É bom dar graças a Adonai e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Falar de tua graça pela manhã e à noite de tua fidelidade. Na música de uma harpa de 10 cordas e do alaúde, com a melodia soando na lira. Pois me alegro com o que tu fazes, Adonai. Sinto júbilo nas obras de tuas mãos. Grandes são teus feitos, Adonai. Profundos são os teus pensamentos. As festas do Senhor, além de serem memoriais de como Deus agiu no passado, elas acabam servindo de incentivo para aqueles que estão celebrando ela hoje a buscar o agir de Deus de uma forma muito semelhante. Além disso tudo, elas nos ensinam sobre como Deus age e sobre como Deus vai agir no futuro. E por isso elas são proféticas, elas são sombra das coisas que ainda não aconteceram. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e bebem, ou com relação a um festival judaico, ao Rosh Chodesh ou Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Colossenses 2, 16, 17. Existe uma história bem antiga que diz que quando Deus estava prestes a dar a Torá ao povo de Israel, ele convocou o povo e disse: meus filhos,
tenho algo precioso que eu gostaria de lhes dar para sempre, se vocês aceitarem a minha Torá e obedecerem os meus mandamentos. O povo então perguntou: Mestre do universo, que presente precioso é esse que você tem para nós? Deus respondeu: é o mundo vindouro. O povo de Israel respondeu: dê-nos então uma amostra desse mundo vindouro. E Deus disse: o Shabat é uma amostra do mundo vindouro, pois ele será um longo Shabat. Portanto, o Shabat é uma sombra do que ainda há por vir, o reino de Yeshua. E isso me lembra uma passagem de Hebreus. Desta forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com a dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Já que quando Yeshua voltar, seu reino então será comparado como um grande Shabat, fica fácil a gente entender com esse contexto as palavras de Yeshua, quando ele disse em Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Na próxima semana vamos ter porção dupla. A primeira se chama No Monte, ou em hebraico, Behar. Ela começa em 25, versículo 1 e termina em 26:2. E depois, a outra porção é chamada Nos Meus Estatutos, que começa em 26:3 e termina em 27:34. Compartilhe com pelo menos mais uma pessoa, assim esse estudo poderá chegar mais longe e alcançar mais pessoas. Semana que vem a gente se encontra no monte e nos meus estatutos. Shabbat Shalom.